Olá, bem-vindos à TV Impacto. Mais uma vez estamos aqui para levar informação para você. Hoje, excepcionalmente, consegui aqui a presença do meu amigo, meu grande amigo Paulo Chamber. Paulo Chamber é um grande cronista esportivo, mas eu até diria mais, Paulo. Você é um estudioso de legislação esportiva e de regulamento de campeonato, né? Você é um esperto nisso aí. Bem, eu convidei o Paulo aqui para a gente abordar aquele assunto que Santarém todo está comentando, aquela ingresilha que aconteceu em relação a uma possível vaga para o São Francisco na Copa do Brasil, depois de disputar aí a Copa Grão-Pará e o Parazão, e depois de o Paysandu ter conquistado a Copa Verde. Bem, pelo regulamento estava dizendo ali que a vaga seria do São Francisco, no caso de o Paysandu ser campeão, mas houve um retrocesso aí em relação a essa decisão. E muitas são as opiniões em relação a isso, inclusive da própria federação, através do presidente, Ricardo Gluckpool. Então, o Paulo realmente é um estudioso. Quero agradecer aqui, Paulo, você atendeu o nosso convite para conversarmos sobre esse assunto aí. A gente vai fazer um rápido intervalo e daí a gente volta. Atenção, meu amigo, minha amiga, eu quero apresentar para você a nova modalidade do Dr. Castro. Atendimento a domicílio com nosso material portátil, com a responsabilidade de fazer anamnese, pressão arterial, verificação da glicose, tá? Então aqui está nosso equipamento, ó. Alta rotação, baixa rotação, profilaxia, restauração, exodontia para pacientes especiais, paciente com comorbidade, paciente com idade avançada, tá? A nossa equipe vai lá na sua casa atender o seu paciente com o maior carinho, com o maior amor e com a maior responsabilidade feita pelo Dr. Castro. Um abraço e que Jesus nos abençoe. Ok, então vamos começar a conversa. Paulo, bem-vindo aqui à TV Impacto, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, até porque é a primeira vez que venho aqui, Oswaldo, e tenho a felicidade de estar aqui do seu lado. E eu costumo dizer que você, o Bena, o Parente, entre outros daqueles da antiga, né? Eles fizeram eu gostar de rádio e fizeram eu gostar também de esporte. Naquela época, a equipe da Rádio Rural tinha lá você, o Parente e o Bena, e não é porque o Parente já é falecido, mas para mim um dos comentaristas mais técnicos que eu vi aqui em Santarém. O comentário dele muito técnico, muito abalizado. Então a partir daí eu comecei a gostar muito do futebol, sempre gostei de acompanhar a Rádio Rural. E tive a alegria de me tornar comentarista também na Rádio Rural. Para mim foi a maior felicidade do mundo, né? Eu comentei até bem pouco tempo na Rádio Rural. E hoje eu comento futebol, eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho vínculo com nenhuma emissora para comentar futebol. Quem me convidar eu vou lá e comento, porque onde eu trabalho eu tenho uma outra função. Comentarista foi na base da curiosidade e eu quero ser muito justo com a pessoa que me levou para esse lado do comentário. Chama-se Luiz Carlos de Moraes, que você conhece. Luiz Carlos insistiu. Eu passei uns 10, 15 anos comentando com ele na Ponta Negra, com Antônio Júnior, com o Darita Picanço, com o Antônio Jorge da Silveira. E era aquela coisa bacana, sabe? O Antônio Jorge passava o jogo todo contando piada. Então, assim, foi um negócio bacana e eu fui desenvolvendo. Eu te confesso que 20 anos atrás eu ia ter dificuldade até para falar contigo aqui. Hoje, graças a Deus, me deu uma desenvoltura e hoje eu estou aqui do teu lado, que eu te disse, eu te digo toda a honestidade. Vocês foram os ídolos para mim. E hoje eu tenho a felicidade de, em algum momento, falar com vocês sobre esporte, outras notícias aí, e hoje estou aqui. Então estou muito feliz aqui e vamos ver o que a gente tem para conversar e qual é o prato do dia aí, Oswaldo. Pois é, lembra aí, o Paulo trabalhou comigo na TV Tapatão. 84, quando eu cheguei, você estava lá. Isso, e você continua até hoje. Estou até hoje, mais uma qualidade tua que eu não fazendo a comparação com o Bombril, você era um Bombril lá, porque você fazia tudo. Fazia a redação, ia para a rua fazer reportagem, voltava, redigia lá e apresentava o jornal. Então, você já passou por todas as... Aquele tempo tinha que ser assim, né? E aí eu continuei, você prosseguiu, né? Já foi vereador de novo, né? Que já tinha sido antes, né? Isso. E aí... Mas eu sempre acompanhando a tua história, Valdo, e sempre por perto do Bena. O Bena, eu falo muito com o Bena. Tive a felicidade também de trabalhar com parente lá na Tapajós, quando ele foi gerente de jornalismo. Então, assim, aquelas pessoas que eu via no rádio, eu passei tanto tempo trabalhando hoje na comunicação, estou com 40 anos de carteira assinada na comunicação, ainda não dei dado baixo, e eu tive a oportunidade de
também trabalhar com essas pessoas. Então, é aquele negócio, a gente admirar aquelas pessoas e um dia trabalhou do lado delas. Isso é bom. Bem, então vamos falar essa questão, Paulo, do São Francisco, porque eu falei no início. Você é um estudioso, inclusive, tem conhecimento do regulamento, tanto do Parazão como da Copa Grão-Pará e também das competições que a CBF realiza. E no caso, a Copa do Brasil é uma competição da CBF, né? Como é que você analisa, como é que você vê esse quadro? São Francisco ainda tem a chance de realmente ter confirmado a sua participação na Copa do Brasil de 2025? Olha, Oswaldo, na verdade, eu poderia te afirmar que a vaga do São Francisco. Eu poderia dizer assim, olha, a vaga do São Francisco. Pelo que está escrito lá. Pelo que está escrito em 2 regulamentos, o do Parazão e da Copa Grão-Pará. Mas eu também, no mesmo tempo, estou dizendo assim, olha a contradição dele. Eu posso também, de repente, te garantir que ele não vai disputar a Copa do Brasil. Sabe por quê? Eu vou até falar de uma forma meia grossa, que Deus inventou o esporte, inventou um monte de coisa, né? E o diabo, não satisfeito, ele inventou os cartola, entendeu? Então, são essas coisas que acontecem no meio, porque o pessoal acha muito bonito dizer, não, olha, a cartolagem vai fazer isso, aquilo, outro. Cartolagem, gente, é malandragem. E hoje o que mais a gente briga é que se acaba com a malandragem em todos os âmbitos. Porque, por conta da malandragem, a gente está sofrendo um monte de coisa. Porque o pessoal acha bonito. Não, futebol é para malandro, política é para malandro. E cadê o pessoal direito aonde? Entendeu? Então a gente que se julga um pouquinho de direito porque está trabalhando, está tentando fazer alguma coisa, não vai ter espaço, porque é para malandro. Então, por exemplo, quando acontece uma situação dessa, Oswaldo, me dá uma vontade desgraçada de abandonar isso daí. Porque eu digo, pô, isso é para malandro mesmo. Porque é o seguinte, por que eu estou dizendo isso? O que está acontecendo com o São Francisco é o maior fruto da malandragem do futebol, do esporte. O futebol está no meio inserido no esporte. Por quê? Olha, vamos fazer um resumo bem rápido da coisa aqui. O presidente da federação, ele é presidente da federação, mas ele não é a federação. A federação são os clubes, seja da Série A, da Série B, agora tem B2, B1, né? Inventaram agora um campeonato de vitamina, né? Que tem um monte de campeonato abecedário. Isso. Então, o presidente, ele não é a federação. Ele é apenas o mandatário, ele é apenas o presidente da federação. A federação, os clubes. Se não existissem clubes, ele não era presidente. Ponto. É como o presidente do sindicato. Se não tem associado, ele não é presidente, ele não é o sindicato. Então vamos deixar as coisas bem claras. Associação de bairro e por aí vai. Então o que acontece todo mundo lembra, quem acompanha esporte, que eu acho que foi a reunião mais luxuosa da história do Campeonato Paraense. A reunião do Conselho Técnico de Salinas. O cara tinha direito de levar namorada, mulher, outras coisas que ele quisesse, e levava o que quisesse. Fizeram aquela coisa mais linda do mundo. Eu tive o prazer, ou desprazer agora, diante disso, de assistir ao vivo, como foi o sorteio, um negócio muito bonito. E causou, assim, uma impressão que as coisas estavam mudando no futebol paraense. Porque a diretoria que está hoje na Federação Paraense, ela veio com a proposta de mudança. E você sabe que mudança é para melhor ou para pior. Isso. Não existe aquela mudança única. Então o que aconteceu? Fizeram aquela reunião, todos os clubes aprovaram as 2 competições, por sinal essa Grão-Pará era uma competição nova, muito interessante, sim, eu achei legal. E achei também. E aí fizeram o regulamento do Campeonato Paraense, colocaram lá que na hipótese, no artigo 74, inciso 2 do Campeonato Paraense, na hipótese do campeão ou vice do Campeonato Paraense conseguisse uma vaga em uma outra competição, no caso a Copa Verde, que o Paysandu conquistou, que o Remo também esteve na briga, a vacância lá seria do vice-campeão da Grão-Pará. Tá. Aí você vem para o outro lado. Segundo que eu tive informação, de pessoas ligadas até a Federação em Belém, o regulamento da Copa Grão-Pará foi feito já a Grão-Pará andando, sabe? Sabe aquela história do cara trocar o pneu do carro em movimento? Isso. Ele vai conseguir? É complicado. Aí o que aconteceu? Fizeram o regulamento com a competição andando. Aí a CBF, mais um erro da federação, a CBF, o que ela exige? Não é nem a CBF, é o Estatuto do Torcedor lá no artigo 9º, se não estou enganado. O que ele exige? Que o regulamento seja homologado 60 dias antes do início da competição. E o definitivo, 45 dias. Então a federação já não obedeceu isso daí. Não sei se é de propósito. Já não obedeceu isso daí. Então tá. A competição aconteceram,
Aí o Águia jogou com o São Francisco, disputando a vaga na final da Copa Gampará, caladinho, não reclamou nada, perdeu para o São Francisco lá nos Índios de Oliveira, e o São Francisco foi para a final com a Tuna. A Tuna ganhou, e o São Francisco ficou ali. Quando chega agora na decisão da Copa Verde, que nem o mais otimista torcedor do Paysandu esperava que o Paysandu fosse ganhar o Vila Nova ainda de mais de 10-0, porque 6 num jogo e 4 no outro, aí acontece esse negócio, aí acontece aquela animação do torcedor do futebol santareno, principalmente que torce pelo São Francisco, e aí o Águia, que para mim, o ser humano, o homem, ele tem que ser honesto naquilo que ele faz. Quando você assina um regulamento, Oswaldo, você concordou. Então, olha, eu assinei, nós erramos, mas eu concordei. Você só assina o que você concorda. O presidente do Águia, o Ferreirinha, ele assinou esse regulamento, ele estava naquela reunião do Conselho Técnico, como todos os outros. Inclusive o Sandy Cleica do Tapajós estava lá, sabe? O Valdir do São Francisco estava lá. Então qualquer um desses caras pode dizer, olha gente, não é por aí, nós erramos, então vamos lá. Então o que aconteceu? O Águia perdeu para o São Francisco, ficou quieto, e o Paysandu agora ganha a Copa Verde. E o presidente da federação, que o pessoal, teve gente que achou bonito, disse que ele assumiu o erro, aí disse que ele assumiu o erro, na verdade deu uma de João sem braço. O presidente da federação veio e fala aquela primeira besteira que Santarém para o Bena Santana. O Bena Santana entrevistando ele falou a primeira besteira, não quero desmerecer o trabalho do Bena, o do Bena foi maravilhoso como repórter. Aí fala a primeira besteira que Santarém, dizendo que cometemos um erro, que não sei o que, já tirando o São Francisco do jogo. E quando o Paysandu ganha lá, ele fala para o Paulo Sérgio Pinto a mesma besteira. Ctrl-C, Ctrl-V na fala dele. Aí fala a mesma besteira, dizendo que está complicado, porque cometemos um erro. Se cometer um erro, corrija para o ano que vem. Esse ano já foi. As competições encerraram. Então o que a gente fica aqui, independentemente dos regulamentos? Um regulamento, que é o do Campeonato Paraense, diz que a vaga do São Francisco, porque ele é o vice-campeão da Gran-Pará, o artigo 74, inciso, como eu já falei, o 2, no outro é no 13 da Gran-Pará, inciso 3, diz a mesma coisa que a vaga do São Francisco. Então qual seria o papel da federação? Não é do presidente não, que ele não é a federação. O papel da federação era chegar a uma situação de que não ter que corrigir para o ano que vem. E que esse ano, como é uma competição nova, serviu de laboratório, gente. Nós poderíamos errar. Então, não, ele aumentou o erro. E aí teve também aquela situação em que ele transferiu a responsabilidade, dizendo que a CBF iria responder. Que é mais uma maneira de enganar a gente. Ele tratou a gente, Oswaldo, como analfabeto. Porque é o seguinte, Santarém é um polo universitário, você sabe disso. Sim. Aqui tem juízes formados por aqui, advogado, a gente perdeu as contas, médico, tudo, e ele tratou a gente como analfabeto. Porque na hora que ele faz isso daí, é por isso que eu digo, a gente não pode se calar com isso. Na hora que ele diz assim, olha, a CBF vai decidir, é a mesma coisa, eu já fiz essa comparação, é a mesma coisa que o padre está celebrando uma missa, e alguém pergunta para o padre, olha, isso aqui na Bíblia está correto? Não, eu vou perguntar para o Papa. Ele fez a mesma coisa, ele transferiu responsabilidade para querer se safar de uma coisa que é deles. E é uma armação, Oswaldo. Sabe o que é pior disso tudo? Que não tem companheirismo aqui. Por exemplo, os clubes de Santarém, se eles estivessem unidos realmente, era para entrar com uma nota de repúdio, Clube de Santarém, Liga Esportiva, tudo junto, repudiando, porque é um clube de Santarém, é um clube que aqui que não tem estádio para jogar, tem que se tacar daquilo para Belém, passando as piores coisas Oswaldo, possível. Em 2020, eu, Nelson e uma turma aí, a gente ajudou, mandando fardo de arroz, de feijão, para o São Francisco lá em Belém. Ninguém sabe disso, eu estou falando agora, porque eu não queria falar isso daí. Mas infelizmente a gente tem que falar, porque é o seguinte, é muito fácil, sabe, o presidente da federação fazer uma palhaçada dessa, porque ele acabou fazendo uma palhaçada, porque ele não abriu uma brecha jurídica, ele abriu uma vala para o Águia. Então é muito fácil. E o que acontece? A gente está falando só na vaga da Copa do Brasil. E mais ou menos 1 milhão que o São Francisco vai perder, que ia ajudar muito ele para montar até o time do ano que vem. E aliás, é esse 1 milhão aí que está realmente provocando tudo isso, com certeza. Com certeza, porque o Águia experimentou desse melado já. Ganhou bem dinheiro? Né? 2 anos. 2 anos o Águia chegou na segunda fase da Copa do Brasil e faturou algo em torno de 10 milhões. Então, mais um ano eu chego perto dos 15. Então, quer dizer, o Águia já experimentou isso daí. Agora, eu acho que a gente não pode se calar. E o São Francisco também não pode deixar isso passar.
Tanto é que eu tenho informação que o São Francisco protocolou lá na CBF essa situação, e a CBF nem sequer deu o recibado. Sabe por quê? Isso não é papel dela, isso é papel da federação. É a federação que informa os participantes e a CBF homologa. Então, a CBF fica esperando todas as federações informar. Ela não tem nada a ver com a competição que é disputada a nível local. Aí jogaram para o Regulamento Geral de Competição da CBF. Procura ver se tu acha alguma coisa lá. Não tem. Então, gente, os caras não adianta de jogar para o Regulamento Geral de Competições, não adianta fazer isso daí, que o que está se fazendo hoje com o São Francisco, com toda honestidade, é uma das maiores malandragens que eu já vi no futebol paraense de todos os tempos. Por isso que eu falei outro dia para você, passei uma mensagem para você, sim, que as pessoas estão com saudade do Coronel Nunes. É verdade. E Paulo, então, até essa questão toda aí a gente vai aguardar, né, até onde vai chegar, mas eu queria, antes de terminar essa conversa com você aqui, você também falasse, porque um reflexo negativo em relação a todas essas dificuldades que os times daqui têm participando do Campeonato Paraense, é a questão de nós não termos local, inclusive, para os times daqui jogarem, mandarem seus jogos. Por isso que tem que ter toda essa logística de ir para Belém e tal. E aí, em relação à nossa praça de esporte, o nosso Colosso do Tapajós, você como experiente nessa área, estudioso, apaixonado pelo futebol, o que é que você fala sobre isso? Oswaldo, essa frase é minha, quem quiser usar a partir de agora está autorizado. Santarém é a terra do tem tudo e não tem nada. Você já ouviu falar dessa frase? É minha essa daí. Por que eu tenho tudo e não tem nada? Santarém é banhado pelo rio Amazonas e Tapajós. Se você fizer uma pesquisa, no mundo não tem uma cidade banhada por 2 rios desse tamanho. E você chega ali no cais e atravessa a rua, não tem água na torneira. Então você tem tudo que é água e não tem nada porque não chega na torneira, né? Vale o abastecimento. Santarém tem uma hidrelétrica de Cruaúna, tem Belo Monte aqui perto e tem Tucuruí mais ali, né? Pagamos a energia mais cara do mundo e uma energia que dá problema aí, de vez em quando está queimando um equipamento da gente porque ela é falha. Certo. Pagamos a energia mais cara do mundo e tem muitas falhas. Por que eu estou chegando nisso? Porque Santarém, se você olhar toda a cidade do Pará, é uma das poucas, do interior é a única, que tem 4 equipes profissionais. Amazônia, Tapajós, São Raimundo e São Francisco. Sendo que o São Francisco e São Raimundo é um negócio turístico, é um negócio fantástico, que é um clássico do interior, que até bem pouco tempo estava aí 12 mil, 15 mil até pessoas mais, no Colosso Tapajós. A decisão é botar até mais. Não, e na inauguração do Colosso Tapajós, lá em 1987, no dia 11 de março, colocou 22 mil. Sim. É o maior público da história do Colosso Tapajós. O clássico Rai Franco terminou 1-1, gol marcado por Valdir Almeida, e o empate de São Raimundo Hermes, né? O baixinho. Já entrevistei os dois aqui. Pois é, então, Oswaldo, tem tudo, não tem nada. Aí nós temos 4 equipes profissionais e não temos estádio para jogar. E aí os caras ficam empurrando. Outro dia, agora em 2024, veio o secretário de obras em Santarém e um monte de gente lá chamou uma coletiva de imprensa e disse, não, vamos abrir nova licitação para terminar o estádio em 2027. 24 para 27 é uma caminhada muito grande. Então, infelizmente, o sofrimento nosso começa aí. Agora, nós temos um problema maior aqui, que os dirigentes do nosso futebol, me desculpe, que eu sei que eles não vão gostar, não tem união nenhuma. Eles dizem que estão unidos. Isso eu falei para o diretor do São Francisco. Eu disse, olha, tu está participando de um filme aí, que passa muito no Corujão da Globo, Dormindo com o Inimigo, que às vezes você anda do lado da pessoa ali, achando que é amigo e não é. Então, o maior problema nosso, Oswaldo, é essa falta de união entre os clubes. Se continuar nesse negócio de que eu quero para mim, ou não quero para o outro, não vamos chegar a lugar nenhum. Então é por isso, Oswaldo, que essas pessoas, principalmente a nível de Belém, fazem o que querem com a gente, porque eles sabem como atacar. Por exemplo, o São Francisco está nessa situação, mas tem diretor lá da federação, que eu já tenho conhecimento, que acessa outro dirigente daqui para fazer o contraponto, sabe? Aí os caras vão para o lado da paixão. Ah, porque eu sou Francisco, eu quero que se arrebente. Só que o detalhe, lá atrás o São Raimundo também já sofreu isso. E outros clubes nossos aqui ainda vão continuar sofrendo. Porque eu vejo o seguinte, Oswaldo, diante do que tudo está desenhado aí, eu vejo que o pessoal de Belém, não são todos não, tem pessoas muito legais lá com a gente, mas essa turma de Belém, eles querem que todos os times de Santarém
Abandone o Campeonato Paraense, é melhor para eles. É melhor fazer naquela região metropolitana, que se desloca de carro, de bicicleta, de pé, não sei de que. É melhor isso para eles. Porque tudo que eles fazem a partir de Belém é Paysandu. O resto entra para... É aquele negócio, né? Tu vai comer um churrasco, a carne desse tamaninho, o resto é farofa, é um bocado de coisa. Então, o que nós somos aqui no churrasco? Só a guarnição, só aquilo que vem para encher a gente. Então, Evaldo, essa questão do estádio é séria. Estão dizendo agora que é 26, eu não boto muita fé. Eu tive o prazer de ver a inauguração do Colosso Tapajós, tive o prazer de ver o São Raimundo ser campeão da Série D em 2009, Botafogo e São Raimundo, 1-0 para o São Raimundo, algo inédito para o nosso futebol. E os filhos da gente não estão tendo esse prazer. Os filhos, netos que virão, não estão tendo esse prazer. E o que é pior? O futebol santareno está perdendo a referência. O moleque agora quer a camisa do Real Madrid, o moleque agora quer a camisa do PSG, do Barcelona, por quê? São Francisco não joga aqui, São Raimundo não joga, Tapajós não joga, Amazônia não joga. Então o negócio é muito sério e eu ainda gostaria de ver, Oswaldo, antes de finalizar, uma nota de repúdio assinada por todos os clubes profissionais de Santarém e assinado inclusive pela Liga. Porque eu acho o seguinte, é um clube de Santarém que está sendo vítima de uma manobra bem rasteira, Oswaldo. Tá certo. Bem, a gente poderia conversar muito aqui, mas nosso tempo está acabando. Mas foi muito bom trazer aqui o Paulo Chamber para a gente bater esse papo e conversar com você, amigo internauta, sobre esse assunto que está deixando muito santareno preocupado e ao mesmo tempo triste, porque acaba reconhecendo que todo esse jogo é contra o futebol santareno e eu até diria mais, da região onde o atual presidente pegou todos teve o apoio total de todas as ligas aqui, e todos os clubes. Já tem mais uma aqui, na região, o que deu mais votos para ele foi São Francisco, que deu 4 votos. É porque tinha mais direito em 4 votos e deu 4 votos direto a ele. Paulo, muito obrigado mais uma vez, sucesso aí, continue nessa caminhada, não desista que a gente chega longe. Sempre à disposição e você sabe, pode contar comigo, independentemente de a gente não estar na mesma empresa, na mesma emissora, mas eu acho que quando tiver um papo relevante desse, pode contar comigo, porque eu já vi muita coisa acontecer em Santarém, Oswaldo, e fiquei quieto. Só vocês perdeu a sede, o São Raimundo de vez em quando quase perder dele, e a gente fica quieto. Mas tá lá em se mexer. O Fluminense acabou com a sede. O Fluminense acabou com a sede, tá só lá o esqueleto. Virou um coliseu lá, né? Então, assim, o que acontece? A gente fica olhando e as coisas vão acontecendo. Então, tá na hora da gente se mexer. Eu acho que Deus sempre tem uma missão pra gente. Como Ele tá deixando a gente dar por aqui vivo, e apesar das coisas que já aconteceu comigo, aí, Ponte Safena, mamária, angioplastia e outras coisas, então ele está me deixando vivo, então acho que eu tenho uma missão. E a missão é contar com você, contar com o Bena, contar com o Nelson, lá na 94, e com outros e outros aí, para que a gente consiga não deixar mais empurrar igual ela abaixo, essas coisas na gente. Eu sempre tenho dito, Oswaldo, se quer operar a gente aqui, mas aplique pelo menos anestesia. Vamos acabar com esse negócio de operar a gente a sangue frio, né? Dói muito. Tá certo. Ok, então muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.